Oi, gente, eu sou a Vivi Soares, sou mãe de 2 homens muito especiais, sou terapeuta do alinhamento energético do fogo sagrado, terapia transdimensional, reikiana, sound healer, terapeuta xamânica. A terapia do alinhamento e a terapia transdimensional, a transdimensional é o alinhamento em grupo, né? Então, a cura através do amor, o sound healing é a cura através do som, né? No xamanismo tem diversas coisas que a gente pode fazer, e uma delas é o equilíbrio através dos elementos, o equilíbrio dos 4 elementos. Nós temos todos eles em nós, né? Tenho 2 trabalhos que para mim são muito especiais e nasceram do meu coração com a minha transformação. Um se chama Autoencontro, que é um trabalho em grupo, onde eu englobo tudo isso que eu vivenciei e mais um pouquinho de coisas, de conexão com a ancestralidade com a nossa criança. E a Jornada do Alto Amor, que é um trabalho individualizado, onde são 5 encontros e que a gente faz uma miscelânea com esse caldeirão, que eu chamo caldeirão mágico do amor. Sou criadora do Propósito Deck, é o Despertar para o Eu Consciente, e da Shamanflix. A Shamanflix, ela para mim é a minha filhinha, assim, sabe? O que eu hoje vivo, a filosofia hoje de vida que eu escolho, que nada mais é do que estar aqui conectada com a natureza, com os elementos, né? Cada vez mais com essa natureza. Ela é uma filosofia muito linda e é uma filosofia que não é muito conhecida. Hoje já está bem mais conhecida. Mas principalmente pelo preconceito, né? Um preconceito de algo. Então, a Shamanflix, ela leva um pouquinho da energia dos animais, ela leva um pouquinho de orações, ela leva um pouquinho de alguns caboclos conhecidos, ela leva um pouquinho do nascer do sol, do pôr do sol, do encontro com um animal de poder, né? O que é isso, né? Uma pessoa apaixonada por um animal que quando ela encontra com ele, ela recebe essa energia dele, e diversas outras coisas tem lá, né? Falando sobre a lua, sobre diversas coisas interessantes. Eu vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre auto-amor. Para mim é a coisa primordial para a gente poder seguir na Terra sendo aquilo que a gente veio para ser. Enquanto a gente não se olha, enquanto a gente não se conhece, enquanto a gente não se valoriza, enquanto a gente não se ama de verdade, a gente não atrai isso do mundo. Porque nós somos o reflexo. Aqui em cima, como está embaixo, aqui dentro como está fora. Se a gente não se conhece e se a gente mesmo não sabe o nosso valor, quem vai saber? Então, por que eu vim falar disso hoje para vocês? Porque eu comecei a me amar de verdade em 2018, são 5 anos. A minha vida se transformou completamente. É fácil? O processo é um processo. Todo processo precisa de vontade, coragem de dar um passo, coragem de mudar aquilo que precisa mudar, coragem de enfrentar e ser de verdade, com autenticidade, aquilo que nós somos, sem esperar que o outro goste da gente, esperar que ser o que o outro deseja que a gente seja, né? Quantas vezes a gente vai pensar, vai fazer alguma coisa, mas será que o que o fulano vai pensar? Não importa o que o fulano vai pensar. Importa o que você sente. Importa o que você é. Importa a sua verdade, né? Então, assim, uma das coisas que eu queria falar para vocês e pedir para vocês, se olhem no espelho, respira primeiro um pouquinho, coloca uma música de piano ou uma música alta que você se anime, ou uma música que vibra seu coração, um mantra, o que for. Fica um pouquinho ali conectada, se olhando no espelho. Se olha dentro do seu olho.
Fala para você o quanto você se ama. Fala para você o quanto você é preciosa para você mesmo. Fala para você quantas coisas você já conquistou, a força que você tem. Se empodera disso. Em vez da gente olhar aquilo que a gente precisa melhorar, a gente precisa olhar isso sim, mas a gente precisa celebrar e valorizar. A gente precisa celebrar nossas conquistas, senão a vida fica muito pesada. A gente precisa se olhar e se ver como seres humanos divinos que todos nós somos. Todos nós carregamos essa luz dentro de nós. Todos nós podemos transformar nossas vidas. Nem sempre é fácil. A maioria das vezes não. Mas é libertador. É uma liberdade de viver uma vida com propósito. É uma liberdade de viver a vida acordando todos os dias e fazendo aquilo que vibra o seu coração. E como é que a gente vai se conectando com esse auto-amor? E como é que a gente vai se transformando? Através do autoconhecimento. A gente veio aqui na Terra para evoluir. A gente veio aqui na Terra para ser a cada dia melhor. Esse processo é um processo que vai demorar até o dia que a gente não estiver mais aqui. Mas ele precisa de um passo. Um pequeno passo. Cada um vai entender a sua forma. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho dos corpos. E aí eu vou falar um pouquinho dessas formas de se conectar. Mas cada um vai se encontrar de uma forma. E é necessário que a gente trabalhe com todos esses corpos, né? Como é que a gente se conhece? Prestando atenção nas nossas atitudes. Prestando atenção naquilo que a gente não quer mais. Percebendo o que a gente está repetindo de padrão. Existem muitas terapias. Existem muitas formas de meditação. Existe yoga. Existe tantas formas, né, do próprio xamanismo, tantas cerimônias, tantos retiros, tantas coisas para a gente poder parar e se conectar um pouquinho com o nosso coração. O que é se conectar com o nosso coração? A gente vive normalmente no automático, né? A maioria das pessoas. Então, hoje eu já não vivo nesse automático, mas eu era exatamente essa pessoa. Yang, fazedora, vamos lá, resolve, faz 1001 coisas, mas eu não me conhecia. Porque é importante essa energia masculina. É importante a determinação, o foco, a ação. Mas se você não desenvolve a sua energia feminina, se você... E não estou falando só de mulheres. Estou falando de mulheres e homens. Todos nós temos as duas energias. E a energia feminina, ela é a energia que te ajuda a se conectar, a criar, porque ela é a energia da intuição. Ela é a energia da sensibilidade, ela é a energia do acolhimento, ela é a energia que te faz sentir. E quando você volta a sentir e para só de agir, você começa a entender por que você veio para cá, quem é você, o que você quer mudar. As relações ajudam muito, porque diante das relações, a gente tem várias vezes desafios. Muitas vezes algo que a gente já até olhou na gente, que o outro tem, que a gente acaba entrando de novo e fala, não quero mais isso. Ou que você olha e fala, nossa, ainda bem que eu não faço mais isso, meu Deus, que libertação. Ou, me incomodou. Aquilo do outro que te incomodou, leva que é seu. Não a mesma forma, mas tem algo ali que tem em você e que você não gosta, que você quer mudar. E aí quando você vê no outro aquilo te incomoda. Quando a gente se autorresponsabiliza por nós mesmos e a gente entende que nós somos os responsáveis pelos nossos atos, pelos nossos pensamentos, pelas pessoas que estão à nossa volta, por quem a gente passa tempo, nós escolhemos. Todos os momentos nós podemos escolher. Então a gente tem que ter uma autorresponsabilidade de usar esse tempo da melhor maneira possível. Para que a gente cuide da gente, para que a gente olhe para a gente.
Nós somos os seres mais importantes da nossa vida. E olha que eu falei de mãe de 2 seres de luz. Esses 2 seres de luz, foi por eles que eu comecei a minha busca. Hoje eu me amo, hoje eu sei o meu caminho, mas foi através do ser mãe, foi através do querer ser o melhor que eu podia ser para esses 2 seres que eu comecei. E eu agradeço todos os dias, porque é através das relações que a gente evolui. Vou falar um pouquinho agora para vocês dos corpos, né? Eu falei dos corpos. Primeiro eu vou falar, antes de eu falar dos corpos, uma coisa que eu acho que é importante também a gente entender. Nesse processo do autoconhecimento, a gente tem muita coisa para olhar. Aí tem gente que fala, nossa, mas eu já vi tanta coisa. Mas é muita coisa. E cada um da sua forma, uns mais, uns menos, uns gostam de mergulhar um pouco, eu estou sempre mergulhada, para mim é um prazer eu me descobrir cada vez um ser melhor, sim, poder cada vez mais fazer coisas melhores, me libertar e cada vez mais expandir isso que eu vim na Terra para ser, né? E poder ver a transformação das pessoas e poder ajudar nisso, isso me vibra assim de uma forma que não sei nem dizer para vocês. Nós todos fomos gerados por uma mãe. Essa mãe, quando ela nasceu, ela já tinha sido gerada pela nossa avó. Quando ela foi gerada pela nossa avó, o óvulo que estava nela já era o óvulo que ia gerar a gente. Então, desde lá de trás, já tem alguma marca. E tem o que se passa na gravidez. E tem depois que se nasce, e tem durante a infância, e tem durante a adolescência. Nós passamos por várias situações e várias questões na vida que a gente, como criança, e como feto, e como alma ainda, passa, e que a gente não entende o porquê, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu, pessoal. Quando meu irmão nasceu, eu tinha 3 anos de idade. Meu irmão teve uma infecção generalizada e precisou sair da cidade com meus pais para salvar a vida dele. Eu tinha 3 anos. Meu maior sonho era ter aquele irmão. Eu precisei ir para a casa da minha avó e do meu avô. Primeiro, porque meus pais não dariam conta de cuidar de mim com a situação que estavam vivendo. E segundo, porque eu peguei catapora. Então eu fiquei 3 meses na casa dos meus avós. Tudo era maravilhoso, tudo era o que eu queria. O jeitinho de cuidar de mim, o ovo que eu pegava dentro do galinheiro, o subir na árvore para pegar fruta, porque eu sempre fui dessas, mas tinha um vazio dentro de mim. Ficou para mim algo como uma sensação de abandono. Meus pais queriam me abandonar? Claro que não. Meus pais fizeram o melhor que eles puderam. Eles me deixaram com meu avô e minha avó, que me amavam profundamente, que eu amava estar com eles. Mas a criança não entendeu isso. A criança queria estar com o irmãozinho que nasceu, pegar no colo o bonequinho dela. E essa sensação de abandono me acompanhou durante a minha vida por muito tempo. Até pouco tempo atrás. Eu entender, eu ressignificar e eu trabalhar essa criança. Então a gente tem esse trabalho durante uma vida. Essa vida agora. A gente tem marcas da nossa alma. De vidas. E a gente tem marcas do DNA, que são ancestrais. Então, que vem de lá de trás. Quantas coisas a gente, sabe, de travas, de crenças, de coisas pesadas, de ligação com abuso, com violência, com tantas coisas que a gente carrega sem saber. Aí a pessoa repete um padrão e não está entendendo porque ela repetiu aquele padrão. Mas não tem muito o que entender. Porque ela só vai conseguir entender se ela mergulhar e se olhar numa constelação familiar, numa terapia transdimensional, num trabalho do autoencontro que ela vai ter uma clareza, em diversos trabalhos desses de autoconhecimento, meditando, fazendo uma yoga, né? E aí eu já estou entrando e falando dos corpos. Eu comecei com o corpo físico agora, quando eu falo da yoga. Não só físico, porque yoga trabalha tudo, mas você está movimentando o seu corpo, né? A gente precisa trabalhar o nosso
corpo físico, né? O corpo físico ele é representado pelo elemento terra, né? Que nos dá estrutura. É muito importante a gente trabalhar. Então, fazer exercícios físicos, seja no esporte, seja na corrida, seja na caminhada, movimentar, dançar, movimentar o seu corpo. Mesmo que você coloque uma música e que você dance na frente do espelho, do jeito que você sentir. Né? O corpo emocional. O corpo emocional é necessário em todos os sentidos. Por quê? Tudo é vibração. Então, quando a gente está desequilibrado, a gente reverbera isso para o planeta, para o nosso entorno. Do mesmo jeito que quando a gente está equilibrado e que a gente vai se libertando, a gente reverbera isso. E a gente vai vendo nos outros. A gente vai vendo nos nossos filhos. A gente vai vendo nos nossos pais, né? Em pessoas próximas. E como cuidar dessas emoções? De diversas formas. Meditando, usando essas terapias, o alinhamento energético, por exemplo, ele vai em alguma questão que vira uma chavinha e as coisas se abrem, você tem consciência, e você tendo consciência, você se autocura. Porque é através da consciência do que precisa mudar, dando os passos, que a gente vai subindo os degrauzinhos da evolução nesse planeta chamado Terra, né? Que a gente agradece por estar aqui com essa oportunidade de evoluir, principalmente nesse momento, que é um momento do planeta muito importante, muito necessário. Então, cuidar do corpo emocional é cuidar do equilíbrio do planeta. Se cada um cuidar de si, tudo muda. O corpo mental. O corpo mental, eu sou um ser que preciso cuidar muito do meu. Eu sou muito criativo, porque o corpo mental ele é criativo, é o da consciência, né? É representado, inclusive, o corpo mental pelo vento, pelo ar. Eu falei do corpo físico, né? Que é pela terra, e eu não falei do corpo emocional, que são as nossas águas, né? São as águas, representadas pelas águas. O corpo mental é representado pelo ar, e o corpo mental, eu, Viviane, tenho uma mente. Caraca, que às vezes eu tenho que pedir arrego para ela. Então, assim, por quê? Porque eu sou muito criativa, eu quero fazer muita coisa. E às vezes, quando eu vejo, minha mente não para. Então, é necessário a gente cuidar disso. E aí eu olho para ela, eu chamo atenção, eu medito, eu boto uma música do piano, eu vou fazer alguma coisa, eu vou caminhar na natureza, botar meu pé na terra, ter a presença aqui dessa terra, me ancorar aqui, sentir, voltar a sentir, desacelerar a mente. Porque muitas vezes eu estou com a mente acelerada porque eu quero fazer 1000 coisas. E aí eu não consigo. E aí quando eu faço isso, desacelero, coloco, quando vem é fluido. Tchum, chega. Então quando a gente começa a aprender a lidar com isso, tudo na nossa vida muda, né? Muda completamente. Corpo espiritual. Nossa, como é importante a gente cuidar do nosso espírito. Nosso espírito é representado pelo elemento fogo. Nosso espírito, ele nos conecta com uma dimensão maior, com a dimensão de luz, com uma outra dimensão, e que a gente pode receber muitas mensagens quando a gente está aberto. Muitas ajudas no nosso caminho, do nosso propósito, né? Muitos sopros da intuição. Quantos sopros a gente pode receber? E o espiritual, eu não estou falando aqui de religião, até porque eu não tenho uma religião. A minha religião é o amor. Mas eu tenho seres de todas elas comigo, né? Eu sempre falo, me conecto com os caboclos. Eu tenho meu padrinho do fogo sagrado, Caboclo Pena Branca, que caminha comigo, Cabocla Jurema, 7 flechas, e aí vai. São muitos caboclos. Eu tenho a Cabocla Jurema, então, assim, sempre comigo, né? Iemanjá, Arcanjo Miguel, e aí a gente vai falando de Lakshmi, a gente vai falar de Shiva, a gente vai falar de tantos outros, deusa Kuan-Yin, deusa Gaia. Não tem certo e errado. Existem muitos seres que nos acompanham.
os guardiões da dimensão de luz, né, que guiam o trabalho do fogo sagrado, e muitos, muitos outros. Então, poder me conectar a Nossa Senhora Aparecida, Mestre Jesus, né, Maria Madalena, que são tantas energias lindas. E pode ter alguém que não se conecte com nada disso. Fala assim, eu me conecto com uma luz maior. E é com ela que você vai se focar. E tem um que vai falar assim, cara, eu sou totalmente conectado com Jesus Cristo. E é com ele que você vai se conectar. Aprender a seguir aquilo que o seu coração está te dizendo. E respirar, se conectar com essa energia feminina e se conectar com o divino, a nossa vida muda também. Ela fica mais fluida, fica mais leve, fica mais em paz. A gente entende de verdade que a gente não controla nada. Todos os dias eu tenho que me lembrar disso. Mas que a gente não controla nada. E que a gente, entregando, fazendo o nosso melhor, tudo é como tem que ser. Tudo na ordem divina e perfeita. E o último corpo que eu vou falar é o corpo ancestral. Que eu já falei um pouquinho, né? O corpo ancestral, ele carrega muitas marcas. Imagina as mulheres que vieram bem antes de nós. Elas não tinham a liberdade que a gente tem, né? Então, hoje, a gente pode fazer o melhor com a nossa vida. E fazendo o melhor com a nossa vida, a gente desbloqueia e reverbera toda essa energia de luz e de amor para elas. Foram muitas coisas pesadas, muitas cargas pesadas, né? Muitas maldições, muitos contratos, muitos padrões que foram se repetindo, né? E aí a gente vai liberando isso, e o que a gente vai fazendo? Se empoderando da força e do amor que elas trazem e ficando cada vez mais cheia para a gente seguir o nosso caminho com alegria, com fé. E quanto mais a gente faz isso tudo, mais a gente se ama. E mais a gente agradece por ser que a gente é. E mais a gente dá um passo no caminho de uma autoevolução. E mais a gente atrai pessoas que vibram da mesma forma que nós, porque tudo é vibração, tudo é energia. E a energia não tem parede, né? Então eu quero agradecer muito a quem está aí do outro lado. Quero convidar para participarem de algum desses trabalhos, se preferir em grupo do autoencontro, se quiser a jornada do auto-amor, se quiser conhecer um pouquinho mais do que eu faço, se quiser dicas de outros trabalhos que eu não faço, mas pessoas que eu... Tem muitas pessoas muito especiais trabalhando com autoconhecimento, né? Uma coisa que eu amo também, que é o mapa astral, que eu acho que a gente tem um panorama da nossa vida. Tem muitas coisas que a gente pode se olhar, se trabalhar, se buscar. E cada vez mais se amar. Eu vou ler para vocês a cartinha que saiu de um guardião da dimensão de luz. E como não existe coincidência, no dia em que eu estou gravando aqui uma aula falando sobre autoamor, que várias coisas, né, vários processos eu passei com as medicinas da floresta e também durante os estudos, foram muitos mergulhos e muitos estudos, e o alinhamento energético foram meses, né, de estudo, e o meu padrinho é o Caboclo Pena Branca. E aí ele veio hoje para dar o recado para vocês, e eu vou ler para vocês porque ele é incrível. Se vocês quiserem pesquisar um pouquinho mais, tem lá na Shamanflix, olha no Google, mas ele é um índio guerreiro incrível, que está aí trabalhando muito para essa nova terra. Sou um índio guerreiro, guardião da sua força e da sua coragem. Trago a força yang necessária em seu trabalho e seus posicionamentos. Conecto você à Mãe Terra, com os elementos da natureza e com todos os seres que nela vivem. Abro as matas para que você possa passar e encontrar o seu lugar ao sol. Cada pena do meu cocar simboliza um mérito que você já alcançou. Olhe para tudo que já conquistou e apropie-se dessa força. Tem muito a ver com aquilo que eu falei
Se olha no espelho. Imagina tudo que você já conquistou. Olha o valor que você tem. Acredita nisso. Dá um passo para aquilo que não está bom. Todos os dias, quando o sol nasce, a gente tem uma nova oportunidade. Todos os dias. E eu vou finalizar com um mantra, o mantra amor. Como não poderia deixar de ser, com a batida do tambor, o som do coração da Mãe Terra. Feche o olho. Sente essa batida. Esse instrumento que conecta o coração da Mãe Terra e faz a gente expandir a nossa consciência. Mantra amor, mantra amar. Muito obrigada. Que Deus aumente cada vez mais a nossa luz, muita paz. Que você dê um pequeno passo na transformação do seu ser e seja aquilo que você veio na Terra para ser. Que sejamos amor em movimento.